A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Irmãos, nós vamos abordar hoje, o vídeo de hoje será exclusivamente a respeito do que foi tratado no culto online hoje, quarta-feira, data dia 19 de agosto de 2020. Passa rápido o tempo, né, irmão? Esses dias mesmo tinham acabado de fechar as portas das igrejas em março, né? E agora estamos em agosto, daqui a pouco é setembro, outubro, novembro e dezembro e acabou o ano. Vamos mudar para 2021, né, irmãos? Irmãos, eu até não queria tocar mais nesse assunto, né? Mas mediante eu assistindo o culto online hoje, assisti o culto, foi um culto maravilhoso. Deus deu uma linhagem para o servo de Deus, maravilhosa, irmão. Eu creio, irmão, que antes da palavra, Deus deu para o irmão explicar de novo, quer dizer, daqui a pouco vai ter que desenhar, né, irmão? Os irmãos vão ter que desenhar direitinho o que aconteceu esse mês atrás aí, referente à volta dos nossos irmãos aí da CCA. Irmão Paulo, mas o irmão tá tocando nesse assunto de novo. Irmãos, eu não queria tocar porque já águas passadas, né? Mas é que esse problema está perdurando faz tempo. Olha, tem irmão, se não me falha a memória, eu conheço. Tem irmão que é do ministério, tem canal e tá falando bobagem a este respeito. Falando bobagens. Sabe por quê, irmãos? Tem uns que gostam de pregar. Isso mesmo, irmão. Vou falar abertamente. Gosta de pregar o amor. Vamos buscar as almas para o Senhor Jesus. Vamos trazer o povo para a igreja, né? Prega o amor, o arrependimento. Prega tudo. Só que nesta hora que a gente vê o verdadeiro que tem amor no coração, são esses. Para mim, essa conversa de irmão Samuel Trevisan, João Marcos já tinha acabado. Os irmãos vieram para a congregação. Os irmãos tinham tudo para ficar na igreja deles, que eles fizeram. Mas eles vieram para a congregação porque eles se humilharam perante Deus, como já disse aqui no canal, se reconciliaram com o ministério, com os irmãos mais antigos aí. E são os irmãos que estão representando nós aí, irmãos. Os irmãos, eles não têm, assim, agora com essa pandemia a gente não está indo para culto. De repente, se esses irmãos fossem se reconciliar, de repente os irmãos poderiam apresentar para a Irmandade nos cultos presenciais. Podia pegar um brás lotado aí, os irmãos levantavam lá e, né, ou pedia perdão, tal. Mas agora, quer mais abrangência de irmandade do que a internet, do que os cultos online, que você pega aí simultaneamente 360, 400 mil pessoas, entra e sai. Imagine quanto por trás disso, que deve estar correndo entre 2 3 milhões de pessoas assistindo os cultos. Aí, irmão. Isso não foi uma coisa escondida, foi uma coisa transparente, assim. E o irmão já explicou de novo. Daqui a pouco o irmão vai ter que desenhar, pegar um papelzinho e desenhar para as pessoas que criticam. Vai ter que desenhar de novo, irmãos. Que os irmãos vieram como irmãos normais, vieram para a congregação, não vieram com o ministério. Tanto em que ele falou no culto, aí o irmão Salvador, porque tem muitos aí que estão aproveitando disso daí e estão querendo lançar, né, a semente deles, dizendo, poxa, mas os irmãos voltaram, então eu vou ter que voltar também com o ministério. Mas os irmãos não voltaram com o ministério. Os irmãos voltaram para
a comunhão da igreja para a fé doméstica da igreja. Os irmãos não vieram com o ministério. Veja, os irmãos lá atendiam culto, eram anciãos na CCA. Eles preferiram ficar na congregação como irmãos normais, com liberdade, logicamente, que nada desabona os irmãos, né? Se foi um erro que teve no passado, se foi um erro, eu não posso garantir que eu não estava lá, né? Não estava lá presenciando. Mas se foi um erro, foi consertado agora. Foi consertado. Teve irmão aí que fez um vídeo e falando que o ministério teria que ter pelo menos a humildade de falar que errou. De falar que errou, mas errar em quê? Que o ministério errou. Se houve algum erro desses irmãos ter saído da igreja, o erro foi por quem tirou eles. Não foi o erro do ministério agora. O erro não foi deles. Eles consertaram o erro. Porque ficou como presidente o irmão Massola, ficou o outro irmão, os mais velhos aí, que é o Salvador, e aí vai indo. Ficaram eles aí. Eles consertaram o erro agora. E uma, irmão, já fez um vídeo aí. Vamos abrir a mente, irmão. Essa pandemia veio na terra para colocar as coisas nos seus devidos lugares. O fato do irmão falar aí, olha, vocês querem retornar, volte para a casa do Pai. Ele não está falando, ó, aqueles sentados, aqueles que erraram, pecaram, bagunçaram, lambuzaram, sabe? Pisaram no sangue de Cristo, vem que você ainda vai... Não, irmão, peraí, vamos por etapa. O irmão está falando aqueles que eram fraquinhos, deixaram de congregar, por qualquer motivo. Ficou achando que o irmão lá desfazia, humilhava. Essas coisas pequenas, irmãos. Entendeu? Não é esses que têm ministério, que foram sentados, que acham, deu pro outro também, eu vou querer. Não, não é bem assim. Foi bem explicado no culto de hoje. O irmão, não era nem para o irmão explicar de novo, mas não é nem para... É para não dar margem para nossa querida irmandade aí. Porque eu digo isso, irmão. Eu não estou pegando um gancho. Eu ouço constantemente irmãos me mandando mensagem. Ô, irmão Paulo, ó, fulano de tal lá, tá metendo pau no ministério, tá metendo pau na igreja. Eu falei, irmão, o que eu vou fazer, irmão? Cada um fala o que quer, pensa o que quer. Eu tenho um canal. O canal é da congregação, tem irmandade, não é da congregação. Não tem vínculo com a congregação. Tem a nossa querida irmandade que está no meu canal. As coisas boas eu ponho aqui. As reflexões, ou alguma coisa que, com um testemunho, com um dos irmãos fala, irmão Paulo, coloca lá o testemunho, para a irmandade ouvir um testemunho. Teve esse dia uma irmã, falou, irmão Paulo, me ligou, irmão Paulo, eu posso mandar um testemunho para o irmão? Que eu tô com vontade de testemunhar, só que os cultos... Não tem culto presencial ainda. Eu queria mandar um testemunho para o irmão colocar no seu canal. Falei, irmã, pode mandar. E quando essa irmã mandou, outras irmãs viram o testemunho e foram mandando. Às vezes eu narro, às vezes a própria pessoa fala ela mesma. Eu coloco aí, só dou uma iniciativa aí no vídeo para explicar bem. Mas a Irmandade está mandando os conteúdos. O conteúdo aqui é da congregação. Jamais, irmão, o canal CCB Sem Reforma vai falar algo contra a congregação, que nós sabemos que é a obra maravilhosa. Sempre eu falo aqui, é a graça maravilhosa, doa quem doer, ache ruim quem quiser. O canal é para nossa querida Irmandade, é para os apreciadores da obra de Deus. O canal, o dia que eu chegar aqui no canal e falar alguma coisa contra a obra de Deus, pode mudar o nome do canal. Não tem cabimento eu chegar e... irmão, mas irmão tem que falar a verdade. Que verdade? Até onde a pessoa sabe que aquilo é verdade? Porque às vezes a pessoa fica como papagaio de pirata, né? O pirata fala uma coisa, o papagaio vai lá e repete. Às vezes a pessoa ouve uma coisa na internet, como diz, um WhatsApp, umas coisas absurdas aí. Que nem quando houve aquele acidente com o Salvador, eu estava viajando.
tocou meu celular e um irmão me enviou. Irmão Paulo, olha o que aconteceu com o ancião Salvador, capotou com o carro e está internado, está em estado grave. Eu falei, Senhor Jesus, que isso, irmão? Esse dia mesmo atendendo o culto e fiquei ali, pergunto para um, pergunto para outro, não estou sabendo de nada, não estou sabendo de nada. Realmente aconteceu, mas a pessoa aumentou aquela notícia, que de repente ela podia até falar que veio óbito, e aí ia ser uma notícia falsa, né? Quando foi no culto, o irmão explicou que ele capotou o carro, mas foi uma coisa que ele falou, que carro é assim mesmo, irmão. Carro, às vezes a pessoa fala, para capotar um carro é difícil, não é difícil. Às vezes quando a gente via esses carros aí andando na chuva, a água levando o carro, a gente fala, mas como uma chuva vai levar um carro, vai capotar um carro? Eu mesmo falava assim, mas esse negócio é mentira. Isso daí, estão mexendo com a câmera. E aconteceu uma vez comigo, que a chuva, alagamento levou eu com o carro e tudo, e era um carro pesado. Entrou água pela cintura dentro do carro, eu tive que sair pelo vidro. Logicamente eu não ia afogar, porque no lugar que eu tava não era tão fundo assim, né? Eu só desci uma descidinha no lugar desconhecido e a água foi entrando, mas dava pra ver. Pelo menos a pracinha por cima. Desci numa pracinha. Mas, irmão, tem certas coisas que acontecem que as pessoas, às vezes, exageram demais. Agora, eu ouvi no culto, às vezes o irmão, antes da palavra, que é na hora de testemunho, vai contar alguma coisa, ler uma secular. E o irmão veio explicar de novo esse caso do Trevisan e o caso do João Marcos, um caso que já passou. Por que ele veio explicar? Porque ainda está dando margens pelas pessoas que falam, irmão. E tem pessoas, irmão, eu vou falar uma coisa para vocês, tem pessoas da congregação, congrega na congregação e dá ouvido para esse tipo de conversa. Tem pessoas que ainda acreditam, irmãos. Acredita e, sabe, fica ali friamente e vem fazer pergunta pra gente. Ó, irmão, aquele fulano de tal lá tá falando mal da congregação. Falei, deixa ele falar. Deixa ele falar. Acha que eu vou discutir com a pessoa que tem menos pessoas no canal dele ouvindo e as pessoas que estão no canal dele não é nem da congregação, é a favor dele? Porque aqui no canal CCBC Reforma, a maioria é da congregação e tem pessoas de outras denominações, como eu já vejo aí, pessoas que gostam da congregação, às vezes manda recado para mim, irmão, eu não sou da congregação, mas eu gosto da congregação, eu sinto paz na congregação. Tem pessoas que apreciam, tem católicos, tem, eu chamo apreciadores da obra de Deus, tem apreciadores da obra de Deus que não tem religião nenhuma, mas gosta do nosso conteúdo. Quer dizer, tem mais gente por sem reforma do que para reforma. Né, irmãos? Agora, deixa eu falar uma coisa. Uma observação. Eu estou dentro de uma igreja. E esta igreja, irmão, eu acho errado uma coisa aqui, outra coisa dali, e eu quero reformar ela. Né? Aí o que acontece? Eu brigo ali dentro, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, e eu chamo aquele grupo de pessoas, vamos reformar, vamos fazer isso, porque tá fazendo aquilo, porque erro tem em todos os lugares, irmão. O homem é falho. Né? O homem é falho. O homem, ele é ser humano. Ele não é perfeito. Às vezes erra por uma palavra, por um gesto, né, por um olhar, às vezes erra. Aí eu tô ali dentro, mas eu vou querer reformar. Eu estando dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, eu querer reformar, eu vou ser o quê? Um agitador. Eu vou querer tomar uma liderança contra a igreja. Já não é bom porque eu vou estar jogando a minoria de um povo contra a congregação de Cristo. E aquela congregação de Cristo vai me entender como uma pessoa que desleal, uma pessoa que está querendo confusão, está querendo revolucionar, né, irmãos? Agora imagine eu deixando de ir para a congregação,
saindo da congregação, pegando meu rumo, e mais tarde, eu querendo reformar a congregação. Tem uma frase que um irmão da Desidente falou aí, que eu penso dessa maneira, e esse irmão falou a mesma coisa. Irmãos, quando você mora em uma casa, que você não mora mais nela, que você compra outra casa, você está em outra casa nova, você vai reformar qual casa? A que você está nela morando ou que você já vendeu? A que você deixou para trás? Você vai querer reformar a que você está morando. Certo? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que hoje em dia tem muitos que falam certas coisas da congregação aí, para todo mundo ouvir aí, para dizer que a congregação já deu o que tinha que dar? Parece aquelas manchetes que a gente vê aí nos jornais de esquerda, né? De esquerda, de direita, que um fala mal do outro, né? Na realidade não é nada daquilo. Aí, pessoas falando mal da congregação. Ah, porque a congregação está de mal a pior. Porque a congregação, irmão, não tem nada a ver. Os cultos estão rolando certinho. Deus está abençoando. A irmandade está se fortificando. A irmandade não está se dobrando. Né? Não está se dobrando. Houve esse problema? Irmãos, quem tem o amor abraça, irmão. Vocês lembram? Tinha um vídeo aqui na internet. Tá até hoje aí num dos canais aí. Que fizeram juntaram os irmãos e cercaram o ancião. Foi uns meses atrás aí. Pra perguntar por que perderam o ministério por causa da pirâmide. Aí os irmãos sentaram, logicamente, né? Já tinha avisado. Aí foram lá pressionar o ancião mais velho, se eu não me engano, do Paraná. E foram lá pressionar, ficaram um monte de irmão. Acho que os irmãos foram lá atender culto, não queriam deixar. Foi mais ou menos assim. E houve outro caso também aí em São Paulo. Teve irmão que na hora do culto lá levantou para protestar. Tá bom. Isso daí é águas passadas. Irmãos, eles estavam protestando para uns irmãos ficar atendendo o culto. Ali que dava para entender que estava se doendo pelos nossos irmãos para atender os cultos, para não ir para o mundo, para não sair da igreja. Só que Deus é tão bom, né? Deus é tão bom, que eu vou falar uma coisa, é Deus que permite, irmão. Tudo que acontece é permissão de Deus, não vem? Fala que acontece por acaso que Deus não estava sabendo. Veio esta parte na terra, em que mobilizou muita gente, mexeu em muitos sentimentos, refletiu muita gente. As pregações no começo, no culto online, veio de arrependimento. As pregações veio para trazer o povo que tinha parado para dentro da congregação. E lá apresentava para Deus e falava assim, ó, agora a salvação é entre você e Deus. Que realmente deveria ter muitos cooperadores aí que batiam no povo. Isso daí com certeza tem alguns ainda. Né? Mas mediante essa parada que houve na terra, creio que Deus está colocando tudo nos seus devidos lugares. E foi dado essa oportunidade para os irmãos retornar. Mas, assim, o que estão dizendo, que houve troca, ainda estão dizendo isso, que houve troca de favor, houve troca. Irmãos, pelo amor de Deus, irmão. Os servos de Deus, olha só a humildade dos nossos irmãos que voltaram. Olha só a humildade. Eles tinham o domínio da congregação. Eles tinham a igreja que eles atendiam. Que a CCA está crescendo aí. A gente vê culto em Alphaville, que é onde que ele atende. A gente vê culto aqui no Paraná. Está crescendo a CCA. Eu falei que a CCA é uma cópia perfeita da congregação. É a única, né? É a única que parece com a congregação, que tem tudo direitinho, igual a congregação. Por isso
que não parou ninguém no Jandira, porque começou a virar, vamos ser sinceros, começou a virar bagunça, sair várias desidências e cada um fazer do jeito que queria. E o irmão, houve essa separação, o irmão fez a CCA, que é a Congregação Cristã Apostólica. E a cópia é perfeita, tem os nossos irmãos lá atendendo, tem um esses dias que eu postei o vídeo dele aí, que ele explica essa parte do amor, né? Do amor que tem que ter pelo servo de Deus. E os irmãos quis, irmão, voltar e estar próximo a nós. Imagina, irmão. A gente não sabe o dia de amanhã, irmão. Não sabe o dia de amanhã. Né? Se Deus quer fazer uma obra nesse servo de Deus aí, fazer a obra na família deles, com certeza foi uma obra maravilhosa, que além deles voltar, a família também veio para a casa do Senhor. A família é grande, pelo jeito, né, irmãos? Agora eu vi no culto online, falei, meu Deus, essa história de novo. História de novo, mas não é, porque tem muitos aí que ainda taca fogo. Tem um irmão aí que eu acho que é do ministério, tem um canal aí, que mexeu nessa parte. Eu acho que é do ministério. Mexeu nessa parte. No ministério, assim, não é do ministério, tem o ministério. Né? Que eu até acho que quem tem ministério de cargo de cooperador, ancião, deveria ficar em paz nessa parte. Não fazer. Se tiver um canal, né, não deve mexer nessa parte. Né? Então, irmãos, esse é o vídeo que tinha que fazer aí. E foi explicado hoje no culto online. Essa parte, nossos irmãos estão junto com a gente aí. Glória a Deus, vão tomar Santa Ceia junto conosco, né? Aí falaram assim: mas eles estão junto com vocês? Porque eu fiquei sabendo que eles estavam arrumando uma igreja lá da CCA, irmão. Quer dizer que por causa disso eles têm que abandonar lá? Ainda tem a obra. Eles levantaram as igrejas lá, tem alguma coisa para acertar, eles acertam lá, irmão. E eles voltaram para a congregação sem ministério. Os irmãos consertaram esse erro no passado. E Deus deu do irmão agora, do irmão entender que é a hora do arrependimento, é a hora de juntar o povo. Deixamos de abraçar, mas estamos ajuntando. Vê que coisa inversa? Né? Inversões de valores. Deixamos de abraçar, de beijar, de saudar, de abraçar nossos parentes, que não pode pôr a mão, tem que ser cotovelo. Em contrapartida, estamos ajuntando o povo. Venha para a casa do Senhor. Venha, que Deus está próximo para vir. Os sinais estão aí. Né? Cada semana a gente vê uma coisa diferente. Diz que até no Acre, que é um lugar quente, vai fazer frio. Vê como que é. Ah, é a natureza. Mas quem é dono da natureza? Não é Deus? Então tá explicado, né, irmãos? Irmãos, esse é um vídeo, queria que fosse curto, mas isso que a gente tem que explicar. Deixa o pessoal falar aí. Já foi explicado no culto hoje, né? Então, vamos dar por encerrado essa parte. Foi explicado no culto. Vamos acolher nossos irmãos em Cristo, né? Eles tiveram tudo para ficar com domínio. Ou então para ter de VCCA, Congregação Cristã no Brasil. Eles abriram mão do nome. Porque para eles, abrir mão de um nome, para eles o que valeu mais foi retornar para a casa do Senhor. Que a pessoa sai da congregação, mas a congregação não sai dela. Ela não se adapta em lugar nenhum. Por mais que seja uma igreja que também busca Jesus Cristo, que estão ali servindo a Deus. Eu creio isso, irmão. É a mesma coisa você pegar um assembleano, que se chama aquele assembleano roxo, que fica na Assembleia de Deus e lá e tá bem lá, querer trazer ele para a congregação. Ele não vem. Ele está ali, acostumado ali. Está servindo a Deus? Está servindo a Deus. Está servindo a Deus. Não está fazendo nada de ruim.
Mas às vezes a pessoa sai da congregação e a congregação não sai de dentro dele. Por isso que às vezes tem muitos que saem da congregação, mas ainda reclama algo da congregação. Era para esquecer, né, irmão? Como diz, águas passadas, fui de lá, não sou mais, não quero nem saber o que acontece, o que deixa de acontecer, não quero nem falar nada. Mas não, irmão. Sabe por que falam? Que no fundo, aqui dentro, ainda tem saudade. Ainda sabe que tem algo preso entre ele e a obra de Deus, entre ele e a graça maravilhosa. E ele sabe que aquele algo não vai sair tão fácil. Está prendendo ele ali. Mas não está prendendo, não é templo que está prendendo ele, não é doutrina, não é nada. É o que ele aprendeu ali dentro. É o que ele cantou, é o que ele tocou, é o que ele visitou, é o que ele sentiu. Agora, esses que falam mal da congregação, para encerrar esse vídeo, irmão, eu vou fazer um vídeo bem curtinho, sabe? Esses que saíram da congregação, que hoje critica, eles sabem e eles não podem negar. Um dia, pelo menos um diazinho, eles não podem negar que eles sentiram uma coisa gostosa ali dentro. Que sentiram sim. Por mais que queira negar que nunca sentiu e ia por ir, não. Eles sabem disso. E está no íntimo deles. Não adianta vir falar isso, vir falar, eu tenho que explicar que eu não sentia mesmo. Não. Está no íntimo dele com Deus. Entendeu? Tanto que a gente vê uma pessoa reclamando da obra de Deus, reclamando desse, reclamando daquele. Gente, a pessoa quando gosta de uma coisa, ele não aceita perder. Perder não é porque ele não tem direito. Perder porque ele desistiu, ele não quer ir mais naquele local. Mas ele fica de fora, fica vendo a grandeza da obra de Deus. Fica lembrando as passagens que ele passou ali dentro, as visitas que ele fez, os hinos que ele cantou, a palavra que falava com ele. Ele ia buscar a palavra e Deus falava com a alma dele. E acontecia. Aí chega uma certa época em que ele fica desapontado por qualquer motivo. Não estou dizendo que a culpa é dele, que ele saiu dali, porque às vezes a pessoa fica sentido, fica magoado, fica decepcionado. Que o homem se decepciona fácil, meu irmão. O homem, cabecinha, o homem que eu digo é o ser humano, né? A cabecinha dele, o cérebro capta. O nosso cérebro às vezes capta mais coisa ruim do que coisa boa. Imagine uma experiência. Às vezes você está triste, tá aquela tristeza de alma. Aí acontece algo bom na sua vida. Aquela tristeza de alma parece que saiu, arrancou dali de dentro. Aí você está feliz. Aconteceu algo novo na minha vida, uma coisa que tanto queria aconteceu. Aí de repente passa um mês e pouco, aí você ouve uma outra coisa que te desaponta, que te deixa triste, aí volta aquela tristeza de novo. Aquilo que você recebeu, você esquece. Mas a tristeza que entrou no seu coração, na sua cabeça, fica ali martelando. Aí o que acontece? Ou você recebe uma pregação boa, vinda de Deus, ou algo de novo vai ter que acontecer na sua vida para que você esqueça aquela tristeza de novo. A cabeça do ser humano é assim, absorve mais coisa ruim do que coisa boa. É difícil. Você vê as pessoas sorrindo, mas você não sabe o que elas... Às vezes é da natureza da pessoa. Às vezes ela está sorrindo, mas o sorriso dela é nervoso. E você não sabe. Você acha que está alegre. Né? E às vezes você vê uma pessoa caladona. Você fala, essa pessoa vive de mau humor e está em paz. O ser humano é assim, irmão. Ninguém dá para entender. Irmãos, fiquem todos na santa paz de Deus. Eu não ia fazer mais vídeos sobre essa parte. Mas, mediante
essa pregação do irmão aí, do culto online. Eu quis mexer nessa parte porque muitas pessoas me ligam e ficam. Olha, aquele irmão tá falando isso, ó. Você tá vendo aquele irmão fazendo chacota da obra de Deus? Ó, você tá vendo. Irmão, não me liga fazendo isso. Vamos. Para isso o canal tá colocando muita coisa boa aí. A gente tá falando da obra de Deus. Vamos pegar as coisas boas, porque de coisa ruim chega o que tá acontecendo no mundo. Muitas famílias perdendo seu ente querido aí, né? Essa doença levando muitos embora, muitos conhecidos. Né, irmãos? Vamos cuidar dos nossos parentes, ter cuidado com ele. Também o irmão falou no culto aí uma coisa bem certa. Uma coisa bem certa ele falou no culto, irmão. Eu sempre falo isso. Nessa onda de pandemia, que tá tendo culto online, aí tem alguns dias aí disponível, tá tendo muito irmão que tá indo fazer visita nas casas. Isso mesmo. E tem irmão que salda, pega na mão. Tem irmão que ora ali do lado, faz visita, aproveita nessa pandemia, vai para as casas. As pessoas não tem como falar que não, né? Ah, vinha orar com a irmã, tal. Vai de máscara, ah, tá bom, vamos de máscara. Mas fica muito aglomerando numa casa, muita gente. E o que o irmão falou, vamos tomar cuidado, irmãos. Deixa para fazer visita quando tudo isso acabar. Ou então liga, pega o celular, liga. Ô irmão, tá tudo bem com o irmão, a família? Tô com saudade, quando começar o culto nós estamos aí. E deixar, irmãos, pra festa, vai ter uma festa muito grande aí quando começar as igrejas reabrir as portas. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus. Dê sua opinião aí a esse respeito, né? Vamos abraçar nossos irmãos. Vamos ajuntar. É tempo de ajuntar. Eclesiastes, irmão. Tempo de ajuntar. Então vamos ajuntar, vamos abraçar nossos irmãos. Que venham mais. Que venham mais. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Ele há de querer. Fique com Deus.